que está um certificado de gratidão e honra por ser um pastor dedicado à obra do Senhor, está sempre cuidando das suas ovelhas. Essa é uma pequena homenagem do Ministério Infantil. E nesse momento eu convido Verônica para estar orando pela vida de vocês. Amém. Parabéns, né, aos três pastores. Pastor Carlos, para cá, por favor. Privilégio, né, a igreja ter pastores que pregam uma palavra verdadeiramente. Amém? Oremos. Maravilhoso, eterno Pai, nós estamos, Senhor, por estarmos aqui neste momento, agradecendo, Senhor, por colocar pessoas sérias, honestas, que pregam a palavra, que dedicam o seu tempo à obra do Senhor. E nós estamos aqui agradecendo a Deus por ter vocês, como pastores, obreiros, que sabem discernir a verdadeira palavra, e nós queremos o melhor para vocês. E o melhor é Deus de sabedoria, discernimento, para que venha cada dia poder apacentar suas ovelhas com amor, com carinho, com dedicação. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tem uma foto? Amém, irmãos? Graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Louvamos a Deus. Deu um final de semana abençoado, né? Viajamos para a casa do nosso filho. Estávamos lá com o netinho mais novo. Chegamos de lá direto para a igreja. Amém? Irmãos, o pastor de Jalmir, o último campo dele, no Interposse, ele passou 10 anos. E ele pegou o campo, sentiu direção de Deus e me procurou, mora aqui perto. Quem estava aqui no último culto de maio, em maio a gente sabe que é um mês que a gente foca mais as orações, as palestras, as pregações para a família. E ele foi o pregador, né? Ele tem vindo durante a semana também. E algumas quinta-feira ele pôde, ele falou, e hoje ele foi pregar em uma das igrejas do Betel. Amanhã estarei com ele, jantando, para ter uma conversa, né? Se for da vontade dele, ele sentir direção, ele ficará conosco, até que Deus defina e abra um espaço para ele no outro campo, né? Porque na hora que ele pregou, já tem uma fila querendo entrar, não é? Mas nós estamos aqui para apoiar, ajudar e ele nos ajudar também. Isso é bom, amém? Só quero lembrar aos irmãos que na quinta-feira, há 16 anos, nós plantamos um culto que é chamado Culto da Colheita, baseado no livro de Ruth, né? E aí a gente aproveita essa época que Deus abençoou o Nordeste e a gente come um monte de comida de milho aí, amém? Então você procure Vânia e Livramento, amém? Vânia e Livramento, fique de pé para ver o povo te conhecer. Amém? Participe, vai ser bênção. E o pastor de Jalmir é ele que vai dar a palavra, certo? E no dia 20, que foi mudado, né? Devido a algumas coisas, foi mudado o jantar dos namorados. Mas dia 20 o pastor Sônia vai estar ministrando aqui. Não perca, invista na sua vida, na vida da sua esposa, que vai ser bênção, né? Vai ter uma palavra, vamos ter um jantar abençoado aí, ok?
Eu quero convidar o pastor Carlos, né, para ele apresentar o nosso preletor. E lembrando, irmãos, a gente estava conversando agora no gabinete, e nós vamos começar domingo, oração de 7 da manhã às 8 da manhã. Se você quiser vir, é bem-vindo. Se não, não se preocupe não, que eu e Carlos vamos estar aqui, né, Carlos? E a gente vai até o primeiro domingo de Santa Ceia do mês de agosto. Amém? Não fique preocupado com isso não, né? Oração, ninguém, não venha forçar muito, Deus nem vai lhe ouvir. Mas se você sentir no coração, ele e Carlos estaremos aqui. Eu senti no coração, ele também, né? Nós estamos trabalhando para coisas que Deus quer colocar neste lugar. E a chave é a oração, acompanhada da palavra. E aí a gente não abre mão, até porque é o nosso lema. Betel foi fundado, Betel brasileiro, com essa frase: maneja bem a palavra da verdade. E hoje a gente tem muitas distorções. Se pega a palavra, mas se distorce, né? Para distorcer a palavra, irmão, não precisa mudar a palavra, é só botar uma vírgula ou tirar uma vírgula. O sentido já muda. E a minha preocupação é que você aprenda a verdade, porque só a verdade te guardará, só a verdade te sustentará, só a verdade te libertará, só a verdade te guiará para a eterna glória de Deus. E Jesus, só Ele é a verdade, mais ninguém. Amém? Eu poderia passar muito aqui falando só sobre isso. Amém? Mas eu quero convidar o pastor Carlos. A paz do Senhor. Amém. 3,14 de Efésios diz assim: por esta causa eu me ponho no joelho. Eu não sei qual é a causa que você tem como está diante do Senhor durante 7 domingos. 7 domingos. Diz que o 7 é o número mentiroso, mas 7 é o número da perfeição. Então, 7 domingos, você perseverando, buscando, eu acredito que você já tem tido vitória e vai ter mais vitória ainda, em nome de Jesus. Amém? Então, o Adivano trabalha comigo, pastor congregacional, e ele recebeu uma grande bênção. E uma das primeiras igrejas que ele quis e quer ministrar é aqui nessa casa. E eu me senti honrado em poder trazer ele aqui, porque posso dizer que a agenda dele é cheia. Não é fácil trazer esse homem para vir aqui ministrar. Teólogo, professor, Moisés Barão. Quem restou agora é Jesus. Amém? Pode vir, em nome de Jesus. Está aí sua esposa, a sua avó de Adriana, 90 anos somente, louvando a Jesus. Amém? Você que tiver 30, 60, não precisa desistir não. Em nome de Jesus, continue. Então, vamos ficar em pé para orar. Deus responde você sentado, mas eu gostaria de você. Irmãos, eu quero agradecer ao Ministério Infantil, né, por essa homenagem ao nosso amigo, aos pastores aqui, pastor do Jamil também, que tem frequentado aqui também, tem nos ajudado também. E lembrando que vai ter um lanche, participe desse lanche, é em prol do Ministério Infantil, para a EPF, né, na responsabilidade do Ministério, também. É R$8, é? Cachorro quente não é refrigerante, R$8. Invista no seu estômago, viu? Invista. É do sonho, cachorro quente. Amém? Então fica aqui minha palavra de gratidão, em nome de Jesus. Pode orar. Pai, nós louvamos o teu nome. Toda honra, toda glória, todo louvor é para ti, Jesus. Nós temos o prazer de nós nos alegrarmos em ti. Ó Deus, muito obrigado pelos irmãos que aqui chegaram nesta noite. Aqueles que estão em casa, tem pessoas enfermas, que não pôde vir, eu te peço que o Senhor vá de encontro a essas pessoas.
aqueles que estão com problema, que aos nossos olhos é difícil. Vai lá, Jesus. Ó Deus, que a tua palavra, que é uma espada que penetra de juntas e medulas, possa penetrar na mente, no coração e falar na divisa da alma, e fale, Pai, poderosamente através da tua palavra. Usa o teu servo, ele já leu, já pesquisou, ele vai falar ao nosso ouvido, mas que o Senhor fale ao nosso coração, Pai do céu. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo para todos. Amém. Boa noite a todos. Como o pastor Carlos falou, sou pastor congregacional, mas me formei no Betel brasileiro, tenho 4 anos nessa casa, a qual sou muito grato, né, por cada professor, por cada mestre que ali passou. Estou feliz demais de poder estar aqui com vocês, com a minha esposa, a namorada do meu filho, a avó da minha esposa, a tia da minha esposa e uma convidada que quis vir conosco também lá do prédio, a tia da minha esposa mora. Então, louvado seja Deus. Feliz pelo convite, já agradeço ao pastor e também ao pastor Carlos, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, e o texto do Antigo Testamento, perdão, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Eu quero compartilhar com os irmãos uma reflexão desse texto. É um texto muito conhecido, tenho certeza que você já ouviu muito sobre ele. E hoje eu quero meditar nesse texto. A minha versão é a NVI, mas você vai acompanhando aí na sua versão. 1 Reis, capítulo 19. Faremos a leitura dos primeiros versos. Se você achou o texto e puder, só se puder, fique de pé para lermos juntos essa palavra de Deus. A palavra de Deus, o texto inspirado, diz o seguinte: ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou uma mensagem a Elias para dizer que os deuses lhe castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte, dizendo: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor, e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Verso 7, irmãos. O anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. A palavra do Senhor veio a Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? Pergunta ao Senhor. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua palavra, a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto.
Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio e uma brisa suave, aleluia. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz perguntou pela segunda vez, irmãos: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor disse: volte pelo caminho de onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Assíria. Verso 16: unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, e Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, verso 18: fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujos joelhos, cujas bocas não o beijaram. Pai querido, nós mais uma vez queremos neste momento pedir somente por assistência do Espírito Santo. Senhor, eu tenho plena consciência de que se o Senhor não agir aqui, de que se o Teu Espírito não operar nos nossos corações, isso aqui não vai passar de uma aula, de uma palestra. Mas Deus, Tu sabes que quando eu saí da minha casa, eu não vim aqui nem palestrar nem dar aula, embora isso compreenda o sermão. Eu vim aqui falar da Tua palavra, Senhor. Eu vim aqui falar do Teu Evangelho. E eu sei que somente por meio do Espírito Santo nós vamos conseguir entender o que esse texto está dizendo. Senhor, nesse momento, que é um momento difícil para o pregador e para quem escuta, tira todas as distrações e dá, ó Deus, com que o milagre do Evangelho, o milagre da comunicação, mais uma vez, aconteça nesse púlpito, como tem acontecido para a Tua glória e para a nossa alegria, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Amados, nós somos seres, eu e você, nós somos seres por natureza ambíguos. Uma hora nós estamos lá no Monte da Vitória, levantamos a mão, damos glória a Deus, estamos cheios de fé, nós atropelamos os problemas. Uma hora nós estamos lá no Monte da Vitória, mas de repente, outro dia, você se encontra na caverna da derrota. Salvo raríssimas exceções, a maioria de nós é assim. Uma hora você está feliz, dando glória a Deus, aleluia, contemplando as bênçãos do Senhor, olhando para a palavra, lendo, orando, jejuando. Você se sente forte, feliz, firme. Você diz: eu vou perseverar, eu vou lutar e eu vou conseguir. Mas de repente, dias depois, se você é assim como eu, você está triste, cabisbaixo, você pensa: será que vai dar certo? Nós temos certezas, dúvidas. Muitas vezes nós animamos e desanimamos. Somos assim. Determinado filósofo, muito conhecido, do século XVII, ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim: olha, quando aquilo que mais importa na vida é a alegria pela vida, se deseja muito viver. Quando você tem a sua vida muito feliz, muito alegre, que se você quer, é viver. Agora, quando a sua vida está escura e triste, dá uma vontade, e aí me permita de acrescentar até diabólica, de morrer. Diabólica, porque Deus não quer isso para nós. Mas, irmãos, olhando para esse texto aqui, eu percebo um personagem bíblico, assim como eu e você, Elias. Elias, que é considerado por muitos estudiosos o leão dos profetas. E ele é considerado assim,
assim haja vista que ele já fez e tenha feito muitas coisas pelo Senhor. Se você, por exemplo, tiver a condição de chegar em casa e estudar o capítulo 17 e o capítulo 18, veja, nós estamos no capítulo 19, mas se você ler o 17 e o 18, você vai ver um leão, um homem com uma fé augusta, que é capaz de colocar o dedo, como diz no capítulo 17, no rosto de Acabe e desafiar o rei, profetizando, confiando no Senhor. É de fato um leão que é capaz de enfrentar 300 profetas de Baal. O homem que ora para chover, Deus responde. O homem que ora para descer fogo do céu, e o Senhor assim faz. De fato, ele é um leão nos capítulos 17 e nos capítulos 18. Mas quando você chega aqui no capítulo 19, os textos que lemos, esse que é o leão parece agora um gatinho assustado. Alguém que está com medo, diminuído no seu canto. Alguns estudiosos vão dizer aqui, atravessando um pântano do desânimo, da depressão triste. De modo que o que temos aqui no capítulo 19 é o quadro de um homem de Deus desanimado. Você está desanimado? Você já passou por alguma luta? Você já enfrentou uma depressão? Esse texto aqui, ele é vitamina espiritual para crente desanimado. De modo que podemos olhar para ele e destacar aqui vitaminas espirituais que vão animar o desanimado, que vão revigorar as forças do cansado, que vão dar ânimo àqueles cujas forças já se esgotaram. Diante desta situação, amados, de uma forma muito rápida e prática, eu não quero me demorar, eu gostaria de fazer uma pergunta ao texto, a fim de compreender o texto e explicar o texto melhor, para que você também compreenda e que Deus possa falar no nosso coração. E a grande pergunta que eu faço ao texto é a seguinte: o que causou, escute isso, por favor, é importante, o que causou desânimo no coração do profeta Elias? Por que Elias ficou desanimado? Ao responder isso, eu estarei trazendo questões que também nos fazem ficar desanimados. O que causou desânimo no coração desse profeta? Em primeiro lugar, a sensação de estar sob ameaça. Vou repetir. O que causou desânimo no coração de Elias foi a sensação de estar vivendo sob ameaça. E aí você bota ameaça barra pressão. Olhe para o texto, versículo número 1, o texto diz assim: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fazer com você o que você fez com cada um deles. Aí verso 3 diz: Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Mas o que é que temos diante de nós aqui? Presta atenção, Elias já vivia o seu ministério sob o medo, sob a ameaça. Não é a primeira vez que Elias está sendo ameaçado. A propósito, desde que Deus chama Elias, a fim de que ele comece a profetizar, o que tem para Elias é ameaça. Ameaça por conta dos profetas de Baal, ameaça por conta do próprio rei Acabe, ameaça por conta dos seus inimigos. Elias já vivia sob ameaça. Só que, irmãos, quando chega aqui, depois daquele episódio de Elias ter destronado e derrotado na força do Senhor 300 profetas de Baal, está no capítulo anterior, contexto imediato, Elias agora pensa o seguinte: eu vou descansar, graças a Deus eu acho que a ameaça acabou, ninguém vai mais me perturbar. De repente chega o último recado: Jezabel. E aqui nesta altura, contextualizando os irmãos, todo mundo sabe que quem mandava no rei não era Acabe, era a esposa de Jezabel, a mulher que introduz no seio de Israel a adoração a Baal. Ela desvirtua o povo de Deus do caminho. E agora vai lá e diz: olha, diga a ele que os deuses me castigam todo rigor, se amanhã por essas horas eu não fazer com ele o que ele fez com os meus profetas.
Elias, escuta isso. Entendeu? Bom, diante disso, irmãos, que eu concluo. Sensação está sobre a ameaça. Talvez você não esteja aqui ameaçado de morte. Sei. Eu espero que não, né? Em nome de Jesus, vamos manter a segurança. Mas o fato é que cada um de nós vivemos constantemente sob ameaça. No trabalho, quando o patrão diz assim: você vai ter que. Aí você balança a cabeça assim, faz assim. Aí no outro dia ele chega e diz: você vai ter que. Aí você balança a cabeça. Nós vivemos sob o contexto de ameaça, irmãos. Pressão. Você chega em casa, pressão. Na escola, talvez. Na igreja, quem sabe. Você quer um exemplo prático? Nós chegamos hoje, é muito comum, pai, eu vejo muito isso. O pai tem um filho adolescente e diz assim: olha, você vai ter que vencer na vida. Isso é pressão, irmãos. Isso é ameaça. Por favor, não me compreenda mal. Eu sei que eu sou pai, tenho um casal, e o desejo de um pai e uma mãe é ver o filho bem sucedido, é ver o filho estudando, conquistando, é isso. Mas, meus irmãos, essa não é a mensagem do Evangelho. O Evangelho não é sobre você vai ter que vencer na vida, mas o Evangelho é sobre a adoração àquele que venceu por nós, Cristo Jesus. O Evangelho tem a ver com Cristo na cruz crucificado, dizendo: eu venci o mundo e em mim vocês vencerão ele. E aí muitas vezes nós ficamos nesse frenesi, como pai: você vai ter que vencer, você vai ter que vencer, você vai ter que subir. E aí o que você vê é uma criança crescendo, daqui a pouco ameaçada aqui. Quantos eu não conheço, gente, que ameaçados se diminuem, e aí vem doenças, depressões, situações difíceis, e às vezes causadas com boas intenções de paz que querem pressionar toda hora. Pressão, ameaça. Então vamos lá para o texto. O que causou desânimo no coração do profeta Elias? E por tabela, o que causa desânimo no meu e no seu coração? Ameaça. Nós temos uma segunda situação. A primeira é viver sob a ameaça. A segunda, a sensação de estar esgotado. Diga um amém. Preste atenção, você tem que entender o texto aqui. Preste atenção aqui, ó. Elias está em determinado lugar. Ele recebe um recado de Jezabel dizendo: eu vou pegar você, eu vou fazer com você o que você fez com eles. Elias tem medo. Então, a primeira situação, ameaça. A segunda situação, esgotamento. E aí eu quero que você caminhe comigo para o versículo de número 5, quando o texto diz assim, verso 4, perdão. E entrou no deserto, caminhando por um dia. Chegando em um pé de citro, talvez a sua versão, com giesta, sentou-se debaixo dele e orou. Olha a oração de Elias. E orou, pedindo a morte: já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois deitou-se debaixo da árvore e dormiu. Irmãos, pergunta: por que Elias dormiu? Estava esgotado. Esgotamento físico. O reverendo Hernandes Dias Lopes olha para esse texto e diz o seguinte: o profeta Elias, abre aspas, sempre viveu um ministério ininterrupto, fecha aspas. O que o reverendo Hernandes Dias Lopes está dizendo é o seguinte: ele não tinha um posto de descanso, ele não tinha um posto de pit stop que ele pudesse abastecer espiritualmente para continuar a jornada. Ele viveu o tempo inteiro, irmãos. O ministério de Elias foi o tempo inteiro uma coisa em cima da outra. E aqui você tem agora um homem debaixo do pé de cinto dizendo o seguinte: Senhor, tira a minha vida, estou esgotado. E aí o texto diz: ele dormiu. O que é que pode causar, gente, desânimo no nosso coração, aplicando esse texto? Esgotamento físico. Talvez você esteja correndo, mas tenha calma. Sabe? Não abrace o mundo, você não vai conseguir. Tenha calma. Descanse.
Há um tempo atrás eu li um livro extraordinário do John Stott. John Stott deixou uma devastidão de material excelente para cada um de nós. E o John Stott, pastor, ele estava ensinando. O nome do livro é Desafios de uma Liderança. É um livreto de 100 páginas, você lê uma sentada. E o John Stott ele vai tratar no primeiro capítulo do livro da ideia de um obreiro aprovado, um obreiro bem sucedido. E aí ele abre um texto dizendo assim: olha, um obreiro bem sucedido é um obreiro que tem algumas disciplinas espirituais. Aí você logo pensa, que disciplinas são essas? Você pensa assim: lê tantos livros por semana, lê a Bíblia todinha em uma semana, orar o dia inteiro. Sabe como é que Deus está abre o livro? Ele diz o seguinte: a primeira disciplina que um obreiro deve aprender é a disciplina do descanso. Descansar. Porque é a partir dela que as outras coisas assim. Se você não descansa, você não ora. Se você não está descansado, você não lê a Bíblia. E aí eu vejo hoje um frenesi, igrejas abarrotadas de ministério, de coisas, uma coisa em cima da outra, o povo cansado. Porque assim, eu tenho certeza que essa igreja não é diferente da minha. E você pode ter 100 membros, mas os 100 membros são 30 no máximo, sendo aqui 40 que vão trabalhar, os outros não. São mais consumidores. É assim, não é, pastor? Toda a igreja é assim. Você tem 50 membros, 50, 10 trabalham. 40 vem para o domingo consumir. Infelizmente, isso é a realidade. Que Deus mude isso em nome de Jesus, na oração com o pastor. Mas aí esses 10 estão cansados. Esses 20 estão, sabe? Você está, ó. E aí você tem aqui um homem de Deus. Elias é homem de Deus ou não, irmãos? Você acha que Elias é homem de Deus ou não, irmãos? Você tem aqui um homem de Deus, debaixo de um pé de giesta, dizendo: Senhor, me mate logo, Senhor. Estou morto e dorme. Então, gente, o que é que pode causar um desânimo no meio do teu coração? Esgotamento. Descanse mais. Peça ao Senhor dias de descanso dele. Sabe? Tire férias com a família. Mark Lloyd Jones, grande pregador galego do século XIX, um pastorzinho mais jovem como eu, chegou junto do Mark Lloyd Jones. E esse pastor diz um texto, Pregação e Pregadores, o livro. Diz um texto que ele era um excelente pregador, um excelente mensageiro, mas ele estava cansado. Ele dizia que não havia mais poder na sua pregação. Aí Lloyd Jones, experiente, cabelos brancos, 30 dias de férias. 30 dias. Aquele pastor não entendeu, ele queria um outro conceito. 30 dias depois voltou aquele jovem forte para pregar o Evangelho. Mais uma vez destemido, a força voltou e pregava como nunca pregou antes. Descanse mais, amém? Descanse mais. Terceira situação ainda nesse texto, amado, que pode causar aqui desânimo no nosso coração, uma vez que causou desânimo no coração de Elias. Primeiro, a sensação de estar sob ameaça. Segundo, a sensação de esgotamento. Terceiro, a sensação de estar sozinho. Solidão. Você está rodeado de gente na igreja, sabe como é o ministério, tá certo? Mas você está sozinho. Você olha para os 4 cantos e ninguém está comigo. Veja, versículo de número 9 diz assim: ali entrou numa caverna e passou a noite. Aí Deus pergunta a Elias, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua palavra, a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, só tem eu, Senhor. E agora também estão procurando matar. Quando você vai lá para o versículo de número 13, a coisa se repete. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou entrado na caverna. Mais uma vez o Senhor pergunta: o que estás fazendo aqui, Elias? Ele responde, verso de número 14: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua palavra, quebraram os teus
altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar. O que é que eu quero que você pegue aí? Elias diz assim: Senhor, escuta aqui, ó, só restou eu. A gente sabe que mais na frente o Senhor vai revelar uma coisa, né? Elias estava enganado aqui, mas ainda assim, para esse momento, ele olhava, ele não conseguia ver, ele dizia: só tem ele. Irmãos, a ausência de solidariedade causa desânimo. Às vezes o pastor, o homem de Deus, tem uma visão de Deus. Deus diz assim: olha, você tem que andar assim com a igreja. Aí ele fica em oração: mas Senhor, é isso mesmo? E é assim, pastor. Aí Deus é. Mas aí ele olha e não tem ninguém. E ele diz: Senhor, eu vi agora o pastor dizendo assim: não vier ninguém, fica à vontade, mas eu e Carlos vamos estar aqui. Mas vai ser solidão, irmãos. Muitas vezes eu não pensei assim: Senhor, ninguém compra uma ideia, Senhor. Senhor, eu estou sozinho. Ninguém pensa como eu penso. Recentemente, eu e minha família, nós passamos por um processo muito difícil, muito difícil. E uma das coisas que mais doía era a solidão. Eu olhava assim e dizia: Senhor, isso causa desânimo, isso causa depressão, isso causa tristeza. Mas, meus irmãos, louvado seja Deus, que a história de Elias não termina aqui. Amém. Glória a Deus. Nós temos a boa notícia. Deus vem em encontro a Elias. Deus vem em encontro ao desanimado. Deus é aquele que intervém. Deus é aquele que anima. Deus é aquele que puxa o desanimado e dá alegria de vida a ele. O Senhor fez assim com Elias. O Senhor vai fazer assim com você essa noite comigo. Porque Deus não é um Deus de tristeza, de depressão, de sensação. O Senhor é um Deus que anima. E aí, a esta altura, amados, nós precisamos fazer uma segunda pergunta ao texto para compreender isso. Como foi que Deus tratou com Elias? Como é que Deus trata com a gente? E aí eu tenho mais algumas respostas. A primeira delas: como é que Deus trata com Elias, gente? Deus trata com Elias sobrenaturalmente, de forma sobrenatural. Aleluia. Olha comigo, por favor, Bíblia aberta, versículo de número 5. O texto diz assim, verso 5: depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Verso 6: Elias olhou ao seu redor, e junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Verso 7: o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem é muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar em Horebe, o monte de Deus. Meus irmãos, o que é que temos aqui, gente? O anjo do Senhor. O que eu tenho aqui é o seguinte: não é uma ação natural, mas é uma ação sobrenatural. Como é que Deus trata o seu povo? Deus trata de forma sobrenatural. Sabe, não foi o pastor que foi visitar a igreja, não foi o outro profeta, mas foi o anjo do Senhor. Há uma discussão hermenêutica aqui, exegética, de quem seria esse anjo. Alguns estudiosos vão dizer que isso aqui se trata de uma teofania, e talvez o anjo, todas as vezes que essa expressão hebraica aparece no Antigo Testamento, essa expressão veterotestamentária de anjo do Senhor se refere ao próprio Deus, quem sabe Jesus. Mas deixando isso, essas discussões de lado, o que temos aqui é Deus tratando de forma sobrenatural. Eu não sei você, eu não sei você. Nós congregacionais temos a fama de sermos frios. É uma discussão, um apelido horrível que diz assim: os congelacionais. Eu sou assim. Eu acredito na visita do Senhor. Eu acredito que Deus envia anjo. Eu acredito que Deus, a fim de animar o seu servo, Ele manda o seu mensageiro. Eu creio que Deus faz e age de forma
Espírito no Antigo Testamento, você vai ver algumas situações em que você busca. Paulo diz assim, ó, encham-se do Espírito. Na linguagem, no original grego, seria mais ou menos assim, deixe-se encher do Espírito. E ali a ideia é de que você busca, até de forma ordinária, Deus vai encher. Então, o crente que busca, Deus enche. O crente que jejua, Deus chega. O crente que ora, Deus fala. O crente que lê a Bíblia, Deus enche. Agora, há um fato sobrenatural que às vezes o cara não está nem orando, não está nem buscando tanto, e de repente Deus enche, a fim de que este homem, esta mulher, trabalhe para ele. E aí, gente, o que é que temos aqui? Deus agindo de forma sobrenatural. Elias estava buscando, Elias estava dizendo, Senhor, me mate, Senhor. Eu não aguento, mas de repente, Deus, meu irmão, Deus é capaz de chegar aqui esta noite. Deus é capaz de te puxar pela mão. Deus é capaz de renovar o teu ânimo, de te dar alegria de vida, de te dar força para que você continue. Confie nesse Deus. Se entregue a esse Deus. Diante dele esta noite, coloque as suas situações e diga, Senhor, me ajuda, socorro. Eu estou aqui, Deus age de forma sobrenatural. Segundo lugar, como é que Deus ainda pode resgatar, irmãos? Além de forma sobrenatural, Deus trata de forma pacientemente. O que é que eu quero dizer? Deus é paciente. Versículo de número 9, parte B. Olha o que o texto diz, gente. Acompanha comigo, verso 9. E a palavra do Senhor veio a ele: o que estás fazendo aqui, Elias? Aí o 10, ele respondeu, verso 10: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas queimaram a tua aliança, quebraram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar. Se você for mais para frente, Elias vai responder a mesma coisa. Mais uma vez, Deus vai chegar para ele de forma paciente e vai dizer assim: o que estás fazendo aí, Elias? A pergunta que eu faço nesse texto é o seguinte: Deus sabia o que Elias estava fazendo, sim ou não? Deus conhecia o coração do profeta, sim ou não? Deus conhece o mesmo seu coração, sim ou não? Ainda assim, de forma paciente, você vê um Deus perguntando: o que é que você está fazendo aí, meu filho? E você vê a mesma palavra aí: Senhor, quebraram a tua aliança, Senhor, mataram teus profetas, só restou eu sou o único. Aí Deus mais uma vez: sim, mas o que você está fazendo aí? Senhor, quebra. Irmãos, é que eu aprendo aqui sobre a paciência de Deus. Deus é paciente demais, irmão, sabe? Deus não tem a síndrome do Kiko. Qual é a síndrome do Kiko? Cale-se, você me deixa louco. Deus não é assim, irmãos. Deus é um Deus paciente, que quer te ouvir. Você nem precisa marcar a hora com Deus. O momento que você se ajoelhar, o momento que você fechar os olhos, Ele estará atento, paciente. Deus trata de forma paciente. Mas nós temos aqui ainda uma quarta situação: como é que Deus trata, irmãos? Deus também trata de forma estrategicamente. Em terceiro lugar, é um Deus estratégico. Quando você continua o texto, versículo número 15, o Senhor diz: volte pelo caminho por onde veio. Verso 15: vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael, rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nissi, rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate e de Abel Meolá, para suceder você como profeta. E aí ele continua: Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. O que é que eu tenho aqui? Deus tratando com o profeta de forma estratégica. E qual é a estratégia de Deus? Trabalho, pastor. Deus chama Elias e diz: meu filho, eu tenho um trabalho novo para você. Vá ungir gente. O que Deus está dizendo assim? Vai trabalhar, meu filho. Sabe, irmãos, eu não vejo remédio melhor como pastor. Nós estávamos há um tempo cuidando, ajudando o pastor Batista. Nessa época nós estávamos na congregacional, mas na Batista. E nós temos um trabalho lá em Mogeiro. E na época, cada irmã, pastor, com depressão, com ansiedade. E o melhor trabalho que essas irmãs desempenhavam era ir para Mogeiro, sem estação, né, Adriana? Evangelizar. O povo via a gente se convertendo. Você expulsava demônio. Você via a ação de Deus. Quando você voltava revigorado. Meu irmão, você quer sair do desânimo?
Você quer sair dessa situação? Tem trabalho aqui para você. Tem trabalho nessa época para o pastor. Diga assim, pastor, o que é que eu posso fazer para ajudar na obra? Chega para o pastor Carlos, pastor, eu estou aqui, viu? Chega para a linha das mulheres e diga, eu estou aqui. Trabalho lá, irmãos. Não tem remédio melhor para um crente deprimido do que você trabalhar na obra. A depressão vai embora. A tristeza fica de lado. Você começa a ver o operar de Deus. E é assim que Deus trata com Elias. Vá ungir. Então é um trabalho diferente. Unja esse, unja aquele. Aquele que escapar da espada desse vai morrer desse. E aquele que escapar desse vai morrer desse. E qual é o seu trabalho? Vá ungir gente. Mas ainda, gente, como é que Deus trata? Deus trata surpreendentemente. Vamos lá, Deus trata sobrenaturalmente, Deus trata pacientemente, Deus trata estrategicamente e Deus trata surpreendentemente. Elias pensava que estava só. Elias disse: Senhor, quebraram tua aliança, mataram os teus profetas, só restou eu, e estão procurando matar. Aí o Senhor tem uma palavra surpreendente para Elias, versículo de número 18: no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas as bocas não beijaram. O que é que eu tenho aqui, gente? Deus surpreendendo o profeta. Quantas vezes você está numa tristeza profunda, aí chega a mensagem, e a mensagem é a seguinte: estou com você, estou neste momento orando por você. Porque, irmãos, é comum nós nos sentirmos sozinhos, mas Deus é o Deus que surpreende. Deus é o Deus que chega quando não esperamos. Deus é o Deus que age quando não imaginamos. Ele nos surpreende, assim como ele surpreendeu o profeta Elias, que estava aqui desanimado. Ele é capaz de surpreender essa noite, meu irmão. Ele é capaz de resgatar, meu irmão, porque ele é o Deus que nos surpreende. Se Deus é extraordinário, ele nos surpreende. Em outro lugar, o que pode tirar, ou o que tirou o profeta desse estado de calamidade, irmão, de desânimo, e o que pode nos tirar também, em último lugar, Deus trata misericordiosamente. Eu vou repetir aqui, quem gosta de anotar. Como é que Deus tratou? Primeiro, o que causou foi a sensação de estar sob ameaça, a sensação de estar esgotado e a sensação de estar sozinho. Como é que Deus resgata? Deus resgata sobrenaturalmente, Deus resgata pacientemente, Deus resgata estrategicamente, Deus resgata surpreendentemente e Deus resgata misericordiosamente. Irmãos, talvez esteja aqui, eu quero sua atenção, eu sei que você pode estar cansado, mas está aqui o coração do texto. O texto tem uma mensagem central. Todo o texto bíblico tem uma mensagem central. Está aqui a mensagem central desta perícope, deste recorte do texto. É quando Deus ordena que Elias vá para uma caverna. Você já ouviu muito isso, e o texto diz assim: a palavra do Senhor, versículo número 9, veio Elias dizer: o que você está fazendo aqui, Elias? Verso 10, ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão querendo matar-me. O Senhor disse, preste atenção, irmãos: saia e fique no monte. Se você puder, risque na sua Bíblia essa palavra monte. Fique no monte, diz o texto, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor Deus vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois, diz o texto, no vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Verso 12: depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou uma capa para cobrir o rosto, saiu e ficou
a entrada da caverna. Aleluia. Irmãos, tente visualizar assim. Está ali, Deus assim, vai para o monte do Senhor, diz o Deus, que é o monte Horebe, o monte de Deus. Aí começa a aparecer algumas situações, terremoto, vento, fogo. E aí o texto é enfático disso. O Senhor não estava ali. Aí um determinado comentarista diz assim: sabe por que Deus não estava nem no fogo, nem no terremoto, nem no vento? Porque eles são passageiros. Eles passam. Eles são vapor. Eles são efêmeros. E quando Elias vai para o monte, esse monte de Horebe é o monte da aliança. Há uma mensagem por trás. Do ponto de vista da teologia bíblica, o que Deus está dizendo é o seguinte: vão para o monte onde eu fiz um pacto com Moisés. Quando Moisés recebe as tábuas da lei, tudo o que aconteceu aqui acontece com Moisés. E aí, o que Elias está sendo lembrado? Eu tenho um pacto de amor e misericórdia com vocês. Eu não vou quebrar o meu pacto, a minha aliança. Eu sou o Deus que deu as leis a Moisés a fim de que o povo vivesse debaixo dessa lei por amor. Eu sou o Deus que reafirma a aliança com você, Elias. O que Deus está dizendo é o seguinte: Elias, eu tenho um pacto com você. Irmãos, não há forma mais extraordinária nós sairmos do desânimo, é nós lembrarmos do pacto de amor que Deus fez conosco. Porque este monte Horebe, ele deve ser catapultado para um outro monte, o monte da caveira, onde lá nós temos o Cristo sendo humilhado, mas uma palavra bradou no meio do terremoto, no meio da escuridão, e a palavra foi: Tetelestai, está pago, aleluia. Deus reafirma a nossa aliança na cruz do Calvário, em Cristo Jesus, quando Ele diz está pago. Irmãos, não há melhor mensagem do que esta: está consumado. Você pode sair daqui dessa igreja hoje feliz, pode sair alegre. Você deve ter problemas, eu sei, eu também tenho. Você deve ter dívidas, eu sei, eu também tenho. Você deve passar por lutas, eu sei, porque eu também passo. Mas a mensagem é: se alegre na cruz do Calvário. Caveira, onde nosso Deus foi entregue e disse: está consumado. Esse é o poder do Evangelho. O Evangelho que anima crente desanimado e que dá ânimo para continuar a jornada. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome, Deus, porque o teu Evangelho tem esse poder de entrar dentro de nós e transformar nossa vida. A minha oração humilde é que essa palavra não fique somente nos ouvidos dos meus irmãos, mas que ela entre nos seus corações e que elas possam, durante a semana, ser relembradas. Abençoa o pastor da igreja, Senhor, pastor Jair, ser com ele, dando força, ânimo, para que ele possa continuar essa jornada. O Senhor é com ele. Abençoa toda essa igreja, toda a nossa vida, em nome de Jesus. Você crê de amém? Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.